Estamos analisando as transgressões disciplinares e paramos aqui no inciso 3º, que prevê como transgressão disciplinar descumprir ordem superior, salvo quando manifestamente ilegal, representando neste caso. Então, o subordinado deve, como regra, cumprir com as ordens que lhe são dadas. Somente se justifica o não cumprimento dessas ordens quando se trate de ordem manifestamente ilegal. Ou vai lá e rouba um banco. Ou vai lá e mata alguém. Uma ordem manifestamente ilegal. Nesse último caso, o policial civil, ele não cumpre a ordem, mas ele não pode se limitar a não cumprir a ordem. Ele tem que deixar de cumprir a ordem e também representar, em regra, portanto, ao seu superior hierárquico, a fim de dar ciência acerca da prolação de ordem manifestamente ilegal, viabilizando com isso a adoção das providências legais cabíveis no caso contra aquele que manifestou que essa ordem ilegal, tá bom? Então, essa é a transgressão disciplinar prevista no inciso 3º. Continuando, são também transgressões disciplinares: não tomar as providências necessárias ou deixar de comunicar imediatamente à autoridade competente faltas ou irregularidades de que tenha conhecimento. Então, cuidado. Num conflito entre isso aqui e aquele dever de lealdade, o dever de lealdade não impede, ou seja, o dever de lealdade não compreende você passar pano para coisa errada. Tá bom? Você tem que ser leal enquanto tiver todo mundo fazendo a coisa certa. A partir do momento em que alguém começa a fazer alguma coisa errada, alguém pratica faltas, irregularidades, isso chega a seu conhecimento, você tem que tomar as providências, se couber a você tomar providências, ou comunicar imediatamente à autoridade competente para que ela possa tomar providências. Então, é prevista como transgressão disciplinar a conduta de não tomar as providências necessárias ou deixar de comunicar imediatamente à autoridade competente sobre faltas ou irregularidades que tenha conhecimento. Deixar de oficiar tempestivamente nos expedientes que lhe forem encaminhados. Negligenciar na execução de ordem legítima. Interceder maliciosamente em favor de parte. É aquele cara que chega, policial civil, chega um investigador, chega no ouvido do delegado e fala assim: olha, doutor, sabe o que é? Pra gente seria melhor se esse cara aí, ele não fosse preso em flagrante, sabe? Porque ele faz parte de uma quadrilha aí, faz parte de uma associação criminosa que a gente está investigando. Então, pô, seria interessante, a gente conversou com ele aqui, ele vai voltar lá, de repente ele traz alguma informação. Você intercede maliciosamente em favor de uma parte. Você tem malícia com isso. Ou porque esse investigador vai receber alguma propina desse cara, ou porque esse cara é conhecido, é amigo dele de infância, e aí ele está tentando jogar uma conversa no delegado para que esse cara não seja preso em flagrante, tá? Isso configura transgressão disciplinar. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento da obrigação, faltar, chegar atrasado ou abandonar escala de serviço ou plantões, ou deixar de comunicar com antecedência à autoridade que estiver subordinado impossibilidade de comparecer à repartição, salvo, claro, motivo justo. Você está indo para o distrito policial e aí, de repente, cai uma chuva que você não estava esperando, inunda a avenida em que você está, ali preso no trânsito, seu carro fica cheio de água, é lógico que você vai se atrasar, na melhor das hipóteses você vai se atrasar, ou você vai deixar de ir ao serviço, e isso definitivamente não significará transgressão disciplinar, porque nós temos aqui um motivo justo, e a impossibilidade de comunicar com antecedência à autoridade, ao seu chefe, ao seu superior hierárquico, também está justificada pelas circunstâncias do fato.
Que mais? Permutar horário de serviço ou execução de tarefa sem expressa permissão da autoridade competente. Pode trocar com o colega o serviço. Ah, hoje eu estou de plantão, mas eu tenho a festa de 15 anos da minha sobrinha e eu queria ir na festa de 15 anos da minha sobrinha. Posso pedir para o colega de amanhã fazer o meu plantão e eu faço do colega de amanhã? Pode, mas a lei exige que haja expressa permissão da autoridade competente. Você tem também que usar vestuário compatível com o decoro da função, porque o uso de vestuário incompatível é também transgressão disciplinar. Usar vestuário incompatível com o decoro da função. Então, no caso dos policiais, o cara que vai vestido de qualquer jeito, né? O cara vai de regata, chinelo de dedo. A delegacia não é lugar de chinelo de dedo, né? Ou a policial que vai com uma mini saia muito curta. Como é que ela vai trabalhar com uma mini saia curta dessa? Se ela precisar sair na mão, entrar em luta corporal com o preso, o que vai acontecer ali, né? Então, usar vestuário incompatível com o decoro da função. Isso também configura transgressão. Descurar de sua aparência física ou do asseio. Então o cara aqui ele fica muito largado, o cara não faz a barba, o cara não corta o cabelo, o cara não toma banho, ele é fedido, o cara cheira mal, e aí ele chega na repartição, ninguém consegue ficar do lado dele. Entrar numa viatura com um cara desse, então, pelo amor de Deus, se estiver chovendo e tiver que ficar com o vidro fechado, é melhor você ir do lado de fora da viatura, né? Então, você não pode descurar de sua aparência física e nem do seu asseio, da sua higiene pessoal. Isso também é previsto como transgressão. Apresentar-se ao trabalho alcoolizado ou sob efeito de substância que determine dependência física ou psíquica. Então, alcoolizado, drogado, chapado de remédio, o cara toma Zolpidem, né, e vai trabalhar, e aí chega lá sem conseguir ver direito o que está acontecendo. O Zolpidem, para quem não sabe, é aquele que saiu a reportagem aí. O cara toma o Zolpidem e depois ele faz compra no cartão de crédito. O cara toma o Zolpidem, fica doidão e aí ele compra uma viagem num cruzeiro. Acho que a reportagem falava a esse respeito. Compra uma viagem num cruzeiro, gasta ali alguns milhares de reais e depois ele só vai lembrar disso no dia seguinte. Fala, poxa, mas que compra é essa? Ah, fui eu mesmo que fiz quando eu estava chapadão de Zolpidem. Então não pode ir chapadão de Zolpidem no plantão, por exemplo, nem trabalhar no DP de maneira geral. Que mais? Lançar intencionalmente em registros oficiais, papéis ou quaisquer expedientes, dados errôneos, dados incompletos ou que possam induzir a erro, bem como inserir neles anotações indevidas. Então você está ali elaborando um boletim de ocorrência, você tem que lembrar que você não pode fazer isso de qualquer jeito, colocando ali dados errôneos, dados incompletos, dados que possam induzir a erro, tá? Nem inserir neles anotações indevidas. Você bota ali, tá registrando o BO, bota de quebra ali um xingamento para a parte, né? Coloca uma anotação ali totalmente impertinente, ofensiva, indevida de maneira geral. Faltar, salvo motivo relevante a ser comunicado por escrito no primeiro dia em que comparecer à sua sede de exercício, a ato processual, judiciário ou administrativo, do qual tenha sido previamente cientificado. Então você foi intimado para uma audiência, tá? Essa semana mesmo fiz uma audiência, fui intimado para essa audiência. Então chegou o ofício lá na delegacia, o juiz estava requisitando o meu comparecimento para para ser ouvido na qualidade de testemunha, e aí se eu simplesmente faltasse dessa audiência, é claro que eu seria sancionado no âmbito do processo também, mas eu seria sancionado também no âmbito administrativo. Faltar de audiência, de ato processual, judiciário ou administrativo, para o qual eu tenha sido previamente cientificado, configura transgressão. Você pode faltar se houver motivo relevante, a ser comunicado por escrito no primeiro dia em que comparecer à sua sede de exercício, em seguida, portanto, a data daquele ato em que você deveria ter ido e não foi, ok?
Utilizar para fins particulares, qualquer que seja o pretexto, material pertencente ao Estado, então você utiliza viatura, tá? Você utiliza um computador, você pega um computador ali da repartição, leva para sua casa, fala, é só para meu filho fazer o trabalhinho dele de escola, depois eu trago de volta, tá? Não pode utilizar para fins particulares, qualquer que seja o pretexto, ou seja, a tolerância aqui é zero, material pertencente ao Estado. Interferir indevidamente em assunto de natureza policial, que não seja de sua competência, o cara enxerido, fazer uso indevido de bens ou valores que lhe cheguem às mãos em decorrência da função, ou não entregá-los com a brevidade possível a quem de direito. Então o escrivão que recebe ali dinheiro de fiança e põe no bolso, em vez de depositar no banco. Tá? É claro que se você estiver fazendo um plantão e a parte recolhe uma fiança 4 horas da manhã, não tem banco em que você vá fazer esse depósito 4 horas da manhã, mas no dia seguinte, em horário comercial, você vai até o banco e deposita isso. O escrivão vai até o banco e deposita isso. Tá? Fazer uso indevido de bens ou valores que lhe cheguem às mãos, em decorrência da função, ou não entregá-los com a brevidade possível a quem dê direito. Exibir desnecessariamente arma, distintivo ou algema, você tem que ter discrição em relação a isso aqui, tá? Você não é o Rambo, você não é policial militar que anda fardado, você é policial civil, então o seu sobrenome é discrição. A não ser que você seja, claro, de um grupo operacional em que você tem que estar ali uniformizado, com um fuzil desse tamanho na sua frente, aí não tem jeito, né? Você vai mesmo exibir arma, vai exibir distintivo, exibir algema. Caso contrário, a lei veda, prevendo como transgressão disciplinar a exibição desnecessária desses artefatos. É também transgressão disciplinar deixar de ostentar distintivo quando exigido para o serviço, deixar de identificar-se quando solicitado ou quando as circunstâncias o exigirem. Também divulgar ou propiciar a divulgação sem autorização da autoridade competente através da imprensa, escrita, falada ou televisada, de fato ocorrido na repartição. Pessoal, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, eu tenho uma excelente relação com diversos profissionais de imprensa, de canais de YouTube, canal de TV, eu digo, YouTube, etc. Mas você não pode sair dando entrevista, tá bom? Pelo amor de Deus. Principalmente se você for um pouco vaidoso, falar, olha a prisão que eu fiz, olha a prisão que a minha equipe fez, eu vou dar uma entrevista. Não faça isso, tá bom? Para dar entrevista, você tem que solicitar autorização da autoridade competente, tá? Ou você, se você não quer dar entrevista, eu normalmente não dou entrevista porque a gente nunca sabe como aquilo será editado, tá? No calor do momento ali, mesmo porque as investigações em regra são sigilosas, tá? Isso daí é um posicionamento pessoal meu, nada impede que você dê entrevista, tá? Tem delegados, colegas meus ali no DP que dão entrevista, tá bom? Mas eles fazem tudo direitinho. Eu não dou entrevista, então eu sempre oriento os repórteres a procurarem a sala de e-mails, a sala de imprensa da seccional ou mesmo da Delegacia Geral de Polícia, tá bom? Então, com total respeito ao trabalho dos repórteres, e eu sei que eles têm também um respeito profundo pelo meu trabalho, a gente combina dessa forma. Não vou dar entrevista, mas as informações todas de que o senhor precisa para a sua matéria já estão no conhecimento do setor de imprensa da Polícia Civil. Eu mesmo já comuniquei ali pelas vias hierárquicas e tudo de que você precisa para noticiar esse fato está ali, ok? Que mais? Promover manifestações contra atos da administração ou movimentos de apreço ou desapreço a qualquer autoridade. Então você não pode nem promover manifestações contra atos da administração e nem movimentos de apreço ou desapreço a qualquer autoridade. Poxa, mas e a minha liberdade de expressão? A sua liberdade de expressão está limitada, ou pelo menos tem que conviver com o fato de você ser um agente
público. E aí, se você ficar utilizando dos meios que são colocados à sua disposição para você exercer bem a função, se você ficar utilizando esses meios para ficar expressando aquilo que você pensa, pode ser que você tenha problema. Se você chegar a promover manifestações contra atos da administração ou movimentos de apreço ou desapreço a qualquer autoridade. Tá bom? Então, você pode pensar o que você quiser do delegado geral, mas se você ficar durante o seu trabalho promovendo, manifestando seu desapreço pelo delegado geral, é claro que isso vai te trazer problemas, tá bom? Referir-se de modo depreciativo às autoridades e a atos da administração pública, qualquer que seja o meio empregado para esse fim, aí, novamente, tá? A liberdade de expressão. Você tem a sua liberdade de expressão. Você pode falar o que for, de forma dura, inclusive, tá? Se eu tivesse alguma crítica ao delegado geral, eu poderia muito bem me valer, por exemplo, das redes sociais, tecer um comentário objetivo, criticando não a pessoa dele. Ah, fulano é um incompetente, fulano... Não. Tecendo alguma crítica a um determinado ato, manifestando a minha discordância com um determinado ato. Essa liberdade de expressão está preservada. O que eu não posso é ficar manifestando desapreço ou apreço também não posso, a qualquer autoridade. Então você manifesta um apreço muito grande pelo governador, porque você se alinha ao posicionamento político dele, porque você gosta do partido ao qual ele está vinculado, tá? Ou a oposição, tanto faz. Aqui tanto faz quem seja a autoridade. Não pode manifestar apreço ou desapreço. E também não pode se referir de modo depreciativo às autoridades e atos da administração pública, qualquer que seja o meio empregado para esse fim. Isso tem a ver com aquele dever de lealdade às instituições, né? Você não vai chegar escorraçando, esculhambando as instituições aí de forma descuidada, de forma nada elegante, de forma que não condiz com o profissional e com o cargo que você ocupa. Tá bom? Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer objeto ou documentos da repartição. Tecer comentários que possam gerar descrédito da instituição policial. Tá? Então toma cuidado, tem gente que te chama para tomar café, fala, vamos tomar um café e falar mal da polícia. Tá? Vai nessa, tá bom? Mas não dá nada até a hora que dá. Né? Então isso aqui é previsto como transgressão disciplinar, tecer comentários que possam gerar descrédito da instituição policial, valer-se do cargo com o fim ostensivo ou velado de obter proveito de qualquer natureza para si ou para terceiros, a famosa carteirada, né? Carteirada, eu vou dar uma carteirada para entrar no cinema sem pagar, eu vou dar uma carteirada para sair do estacionamento do shopping sem pagar. Nesse caso aqui, a carteirada, além de ser prevista como um dos crimes lá da lei de abuso de autoridade, configura também transgressão disciplinar. Deixar de reassumir exercício sem motivo justo ao final dos afastamentos regulares ou ainda depois de saber que qualquer desses afastamentos foi interrompido por ordem superior, então você tira uma licença saúde. Terminada a sua licença saúde, você simplesmente não volta. Fala, tá bom aqui em casa, vou ficar aqui mesmo. Lógico que é transgressão. Atribuir-se qualidade funcional diversa do cargo ou função que exerce, tá? Então você sei lá, investigador, escrivão, você é escrivão e aí chega um advogado ali que você sabe que o cara é zica, você não gosta dele, e aí o advogado, para aquele, você fala assim, pô, esse cara aí, esse cara é folgado, então eu vou falar que eu sou o delegado aqui e já vou dar uma escorraçada nele para colocar ele no lugar dele. Não pode fazer isso. Atribuir-se qualidade funcional diversa do cargo ou função que exerce. Fazer uso indevido de documento funcional, arma, algema ou bens da repartição, ou cedê-los a terceiro. Imagina você emprestar a sua arma. Ô fulano, você vai, o lugar que você vai é muito perigoso, então toma aqui, ó, toma aqui para você ficar seguro, né? Fica até caricato qualquer exemplo que a gente queira dar a esse respeito aqui. Que mais? Maltratar ou permitir maltrato físico ou moral a preso sob sua guarda. Então, você mesmo maltratar ou você permitir maltrato físico ou moral, tá? Físico ou moral a preso sob sua guarda.